Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos caminhar hoje pelo texto de Mateus 27, do versículo 31 ao 37. Vamos à leitura? O texto diz: depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. E ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, estamos gratos, ó Deus, por tudo que Tu tem realizado, por este corpo de Cristo, trazendo, Senhor, toda a cura, Senhor, tudo aquilo que eles têm necessitado. Alguns ainda estão esperando a bênção, Senhor. Mas nós nos alegramos com cada bênção recebida, Pai. Queremos neste momento estar intercedendo por todos aqueles que continuam sofrendo, Pai. Aqueles que sofrem. Não, legal. Aqueles que sofrem humilhação, assédio, que frequentam ambientes tóxicos, que suplicam, Senhor, por restauração, por cura das emoções em frangalhos, Senhor. Clamamos por justiça e consolo dos injustiçados, meu Deus. Amém, igreja? Qual que está valendo? Esse aqui. Meus irmãos, está saindo? Meus irmãos, antes de... Está ligado? Ok. Som. Meus irmãos, antes de iniciar esse sermão de hoje, eu queria ilustrar com um caso que eu vivenciei muito fortemente na minha vida profissional, e eu acredito que muita gente vivencia. É um caso que às vezes o pessoal do mundo corporativo chama de motivação, mas eles misturam as coisas. Eu diria até que esse caso que eu quero contar para vocês é uma motivação macabra, o caso do caixão. Esse caso aconteceu há aproximadamente 20 anos atrás, lá no estado do Rio Grande do Norte. E se vocês fizerem uma pesquisa no Google, vocês vão ver que tudo que eu vou contar é verdade. Um gerente de uma grande companhia que trabalha com bebidas, né? Ele tinha um procedimento bem diferente de motivar as pessoas. E quando a equipe dele de vendas não batia a meta, ele trazia um caixão de defunto, colocava na sala de reunião e fazia todo mundo que não atingiu a meta desfilar em torno do caixão. Aquilo ali tinha como simbolismo de que eles deveriam estar enterrando a toda a incompetência deles junto com aquele que está no caixão. No fim, teve um final feliz, porque a empresa teve que pagar mais de R$1 milhão de custas, né, do processo. Mas o que eu quero lembrar aqui, meu irmão, é que isso parece somente uma coisa absurda,
mas somente quem passa pela situação de assédio moral sabe entender isso. E eu quero estender isso também, porque o assédio e o bullying praticamente é a mesma coisa. O bullying que estudantes passam no ambiente escolar ou qualquer outro lugar que seja, isso é uma dor, não uma dor física, mas é uma dor muito forte. É uma humilhação que se institucionaliza em todos esses ambientes que a gente frequenta. E o que é que isso produz, né? Para quem nunca teve, né, o privilégio de passar por esse tipo de coisa, não sabe o que é isso, mas eu vou dizer para vocês que isso produz gente emocionalmente esmagada. Produz pessoas que começam a duvidar do próprio valor, porque tudo aquilo que ele tem construído em cima da identidade dele, parece que as pessoas querem destruir essa identidade, chamando de incompetente, pisando, dizendo que não é bonito, e um monte de coisas que, cada vez que você ouve essas coisas, elas vão te gerando uma situação que você não quer mais nem frequentar esse ambiente. Isso gera crise de ansiedade. Toda vez que toda vez que chega no domingo, a pessoa já começa a sofrer, porque na segunda-feira vai ter que passar novamente por esse tipo de ambiente tóxico que faz muito mal a ele. Essa crise de ansiedade, se for muito tempo prolongado, ela vai gerar coisas que a gente entende até como síndrome do pânico. São traumas que se arrastam por anos e às vezes a gente nem sabe por que é que nós temos um temperamento tão brusco no comportamento. É por conta desses traumas que ainda estão ali guardadinhos lá no fundo do coração. Meus irmãos, talvez vocês não tenham que desfilar em torno de um caixão desse. Talvez você não tenha sido ridicularizado a esse ponto. Talvez você não tenha sido tratado como uma pessoa descartável. Mas aqueles que têm passado por isso sabem. E se perguntam muitas vezes, onde Deus está quando a minha dignidade é pisada dessa maneira? Hoje nós vamos olhar para o texto de Mateus 27, né? E nós vamos ver que esse trecho não é somente um relato histórico, mas é um caminho de restauração emocional. Nós estamos aqui numa série chamada Saúde Emocional e a Cruz. E o tema de hoje é a cruz que restaura a dignidade ferida. E nós vamos percorrer isso por 4 tópicos: a jornada da substituição, a expiação consciente, o cumprimento profético e a identidade do rei. Então vamos para a palavra, né? A palavra do Senhor diz que depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Isso quer dizer, meus irmãos, que olhando para a cultura, né, dos soldados do Império Romano da época, quando alguém era condenado por algum tipo de crime, e esse crime fosse alguma coisa muito grave, o condenado era despido e era surrado, era zombado e era feito tudo quanto tipo de coisa. E eu quero lembrar de vocês, nos versículos anteriores, que o Senhor Jesus,
dos versículos anteriores, do versículo 27 até o 30, ele diz que os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa. Essa tropa, meus irmãos, é o que eles chamavam de corte, em algumas traduções, era um agrupamento de 600 soldados. É claro que não tinham todos soldados, mas reuniram a grande maioria dessa tropa. E eles tiraram as vestes do Senhor Jesus e vestiram com um manto escarlate. Esse manto é alguma capa romana, né? Alguma capa meio surrada que talvez eles não fossem usar mais, né? Simbolizando a capa escarlate do rei, né? E depois teceram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça. Essa coroa de espinho, meus irmãos, é uma planta típica lá de Israel, que ela é flexível, mas ela tem espinhos de 2 a 3 centímetros. E esses espinhos têm a dureza de prego. E eles teceram uma coroa de espinho. Para tecer essa coroa de espinho, foi feito mais ou menos como se fosse um chapéu para poder caber, para poder encaixar na cabeça. Teceram coroa de espinho e colocaram na cabeça. E na sua mão deram uma vara, simbolizando o cetro do rei. Depois ajoelharam-se diante do Senhor Jesus e começaram a zombar, saudando o rei dos judeus. Cuspiram no rosto de Jesus e bateram na cabeça com a vara. Isso aqui é o que até o último versículo que a gente começa a perícope a partir daqui. Esse texto não fala o restante das coisas que aconteceu, mas não foi somente uma surra com aquele porrete na cabeça do Senhor. Mas vamos lá primeiro, o que acontece quando dá uma pancada dessa na cabeça, da perspectiva fisiológica, né? Vai acontecer um trauma crânio-facial. Por quê? Quando você pega aquele porrete lá, e a coroa já está fincada no couro cabeludo. E o couro cabeludo, ele é uma das áreas que tem a maior irrigação, assim, passando as veias, as artérias, tudo aqui já está enfincado na cabeça. A pessoa vem e começa a dar paulada na cabeça dele. Então, aqueles espinhos começam a fincar cada vez mais profundo. Imagina um prego de 3 centímetros sendo batido na tua cabeça. O que vai acontecer? O que vai provocar isso? Vai provocar sangramento. Esse sangramento, né, ele vai gerar um traumatismo craniano, que não é nem leve nem moderado. Os golpes com o caniço sobre o espinho não apenas aumentaram a profundidade, né, mas causaram concussões, resultando em tontura, náusea e confusão mental. Não bastasse isso, né, outros evangelhos falam que ele leva uma surra de açoite. Esse açoite romano é chamado de flagrum. Esse flagrum é um chicote diferente, que tem uma porção que você segura e é cheio de partes em couro, em tecido. E na ponta, ou tinha chumbo, pedaço de chumbo, ou então tinha aqueles ossos de cordeiro. E quando você tacava aquela chicotada, ao invés de provocar um corte fino, ele encravava nas costas do Senhor Jesus. E quando ele puxava para dar a segunda, ele arrancava a pele e pedaços de carne. E assim ele tomou mais de 40 chibatadas. 39 era o costume judeu, mas os romanos, para esse tipo de coisa, não tinha limite. Então o Senhor Jesus, ele ficou com a cabeça, com o rosto todo ensanguentado, com aquela coroa fincada, já sem sentidos, e depois ele leva essa surra. E ele está cambaleando, né? E isso daí, em termos de reação do corpo e da mente, é como o organismo entra num estado pré-falência múltipla de órgãos. Alguns relatos antigos da história contam que as pessoas que estavam condenadas, eles recebiam
essa punição pré-cumprimento da sentença na cruz, eles nem chegavam na cruz porque chegavam morto ali. Mas o Senhor Jesus, essa foi a preparação para a cruz, que era coisa muito pior, né? Então, seguindo o texto, né, ele diz: que depois de terem zombado, né, vestiram a roupa e levaram para a crucificação. E ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Essa substituição, onde Simão carrega a cruz, que não era dele, enquanto o Senhor Jesus carrega o pecado, que não era dele, começa a mostrar para a gente o que a gente entende como doutrina da expiação. O que acontece? Que talvez você não se dê conta quando você sofre esse tipo de tratamento, como o Senhor Jesus sofreu. Certamente o teu tratamento não tem essa dureza que o Senhor Jesus enfrentou, mas ele enfrentou a pior de todas, porque alguns chegam a receber algo não semelhante, né, mas talvez se considere muito parecido. E diante disso também, nós muitas vezes perguntamos: será que Deus está vendo isso? Será que Ele entende? Essa jornada da substituição, meus irmãos, é uma parte que o Senhor Jesus, ele está daquele estado cambaleante, ele até tenta, outro evangelho diz que ele começa a carregar a cruz, mas ele não suporta, ele cai. E aí que o Simão é cooptado para carregar a cruz no lugar dele. Mas ele chega muito mal para ser crucificado, para receber a punição. E quando ele chega lá no versículo 33, diz que chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Esse vinho misturado com fel, meus irmãos, é um tipo de um anestésico. E o Senhor Jesus, no versículo 34, diz que quando ele prova e ele percebe que é o anestésico, ele se recusa a beber. Interessante, né? Uma pessoa que está cambaleante, ele não aguenta mais nada ali, ele mal conseguiu chegar lá no Gólgota, e oferece uma bebida para ele se recuperar. Ele prova e ele percebe que é um analgésico, ele recusa tomar. Esse anestésico, normalmente, quando nós estamos sofrendo emocionalmente, como essas humilhações que eu ilustrei no início, a gente quer tentar anestesiar nossa alma. A gente quer tentar esconder do assédio. A gente quer se esquecer da humilhação. Mas o Senhor Jesus, ele não. Ele não foge disso. Ele escolhe sentir a dor que ele vai passar daqui a pouquinho. Porque ele sabe que se ele vai instaurar uma coisa chamada substituição, ele vai instaurar uma coisa chamada expiação, ele tem que passar, como todo ser humano, tudo aquilo que nós passamos.
Então ele escolhe não tomar esse analgésico. E com isso, ele está mostrando, está dizendo para nós que qualquer dor, por pior que seja dor física, ou seja dor na alma, a gente pode enfrentar com dignidade. Por mais que o tratamento que você está recebendo te leve a se sentir diminuído, a ter a sua identidade, aquela identidade que foi forjado no carinho, no amor do seu lar, pelos seus pais e pela sua mãe, te dizendo tudo aquilo que você pode chegar a ser, que eles têm esperança que você seja. Tudo aquilo que você tem dentro de você, que você foi agregando no teu caminhar, conhecimento, que foi moldando a tua personalidade, tudo isso que eles estão querendo destruir, mostrando que você é um incapaz. Você não pode se abater e nem deixar que essa dor tome conta de você. Essa humilhação que você está passando não é final, é uma caminhada que você está passando. Assim como o Senhor Jesus teve essa caminhada inicial e antes dela ele passou por tudo isso. Tudo que você passou até aqui, tudo que o Senhor Jesus passou até aqui, que o trouxe nessa situação, pré-falência múltipla de órgãos, não é nada comparado com o que ele vai passar daqui a pouquinho com as dores da crucificação. E o Senhor Jesus, ele não fugiu da dor. Ele faz o mesmo com a sua dor emocional. Gente, aqui mudou alguma coisa. Tá, ok. Meus irmãos, os versículos seguintes dizem respeito a um cumprimento profético. O versículo 35 diz que depois que o crucificaram, dividiram as roupas deles, tirando sortes. Nós vemos isso em Salmos 22 e uma parte em Isaías. Meus irmãos, quando o Senhor foi crucificado, mesmo quase totalmente desfalecido, nós vemos que as vestes dele são sorteadas entre os executores. Isso cumpre o que está lá em Salmo 22, 18. Lá diz que dividiram as minhas roupas entre si, tiraram sortes pelas minhas vestes. E a postura do Senhor cumpre o que está lá em Isaías 53, versículos 5 a 7. Ele diz assim que ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Meus irmãos, o respaldo de uma profecia é uma prova de que a expiação que o Senhor Jesus está providenciando, ela não foi improvisada. Ela foi planejada desde a eternidade. A expiação é o centro do plano eterno de Deus. E a cruz é o cumprimento. Quem sofre com assédio, meus irmãos, quem sofre com qualquer outro tipo que causa sofrimento, bullying, qualquer outro tipo de tratamento, sente que a vida saiu do eixo. Tudo perdeu sentido. Deus se afastou.
Mas a cruz, meus irmãos, diz que mesmo quando tudo parece caos, Deus continua escrevendo a história e Ele não abandona ninguém. Eu quero mostrar para vocês agora, meus irmãos, o que é, né? Esse respaldo à expiação. A doutrina da expiação, que a base segue, né, ela trata, a expiação em si trata da reconciliação do homem pecador com Deus Criador, que estão separados pelo pecado. Deus é misericordioso. Não sei se lembram da passagem de Davi, quando ele pecou com a Batseba, quando o profeta Natan acusa ele, confronta ele, ele pede perdão para Deus e o profeta já diz para ele, Deus já te perdoou. Deus perdoa, mas Deus é justo e a prática do pecado exige uma punição. Então o Senhor Jesus, Ele é encarnado, homem que viveu sem pecado, substitui todos nós pecadores e recebe a pena que seria da humanidade. Assim a justiça de Deus é satisfeita. Ela foi satisfeita no sacrifício do Senhor e a graça foi liberada. Por conseguinte, nós somos justificados. Então, meus amados, esse cumprimento profético que nós passamos, mostra claramente o plano eterno de Deus. Se a gente começa a perceber esse tipo de coisa, nós começamos a entender que tudo aquilo que a gente aceitou, porque foi falado para nós num catecismo, ou então ali nos primeiros passos, dizendo que quando a gente aceita e confessa o Senhor Jesus como um único e suficiente Salvador, a gente já entra no processo da salvação e tudo isso vem automaticamente no pacote. Mas para que esse pacote tenha sentido, nós temos que entender essa doutrina da expiação. O Senhor Jesus tomou lugar por nós. E quando a gente tem a exata dimensão de que tudo isso é o fundamento para que a gente seja justificado, seja dito assim, eu não sou justo, mas o Senhor Jesus nos faz justo pelo sacrifício dele na cruz, aí sim a gente começa a entender. Aí sim a gente começa a perceber qual foi a dimensão do sacrifício dele. Porque se você já percebeu quanto ele sofreu antes de subir à cruz, a caminhada que ele teve até a cruz já foi muito pior. E quando ele é pregado na cruz, o tempo que ele passa, as 9 horas que ele está pregado à cruz ali, cada parte do corpo dele começa a entrar num processo falimentar. E isso daí é uma dor pior ainda, meus irmãos. Eu quero falar agora da identidade do rei. Por cima da cabeça do Senhor, ali na cruz que ele foi pregado, estava escrito lá a condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Essa condenação, basicamente é por conta disso que ele sofreu essa agressão física pelos soldados, porque conforme dependendo da gravidade do que levou a ser sentenciado à cruz, o tratamento que ele recebia dos soldados era um pouco diferente, um pouco mais duro, um pouco menos duro. E a usurpação do trono do imperador, dizendo que o Senhor Jesus é o rei, é o que motivou todo esse tratamento pesado que ele teve. Essa placa que está ali na cruz do Senhor, para os judeus, ele é ironia, pura ironia. Para os soldados, também pura ironia. Para todos aqueles que estão ali à beira da cruz, que compactuam com essa crucificação, é ironia pura. Mas para Deus é a verdade. Para aqueles que estão ali compartilhando, é verdade. Eles tentaram redefinir o Senhor Jesus pela humilhação.
Mas Deus redefiniu o Senhor Jesus pela realeza. Se a gente for lá em Apocalipse 14, no meio do versículo 14, ele diz que o Senhor é Senhor de senhores e é Rei de reis. Meus irmãos, quem te humilhou, ele quer tentar destruir a tua identidade. Quem te humilhou, ele quer ver sofrer. Quem te humilhou, ele quer destruir todos os seus valores, todas as suas crenças. Quero trazer aqui Colossenses 3, versículo 12. Ele diz para nós, a palavra, que nós devemos nos revestir como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Meus irmãos, o Senhor está nos redefinindo em cima de tudo aquilo que você é, de toda aquela tua identidade que você forjou no íntimo do lar que você foi criado pelo seu papai e pela sua mamãe, por todo aquele amor que você teve, foi crescendo, tudo aquilo foi sendo agregado coisas e mais coisas que foram te moldando para chegar até onde você está hoje. Qualquer tipo de tentativa de redefinir o que você é, você deve recusar, não aceitar, porque a palavra de Deus diz que nós somos santos e amados. Essa é a coisa que te define, que te completa como identidade, como servo de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus. E ele diz mais, que nós devemos nos revestir de misericórdia. Difícil. Ter compaixão daqueles que estão te judiando, que estão te humilhando. Se revestir de benignidade, ser bondoso, ser gentil no nosso trato. Ter humildade, que é reconhecer que todos nós somos iguais perante Deus. Ser manso, ser calmo e pacífico, evitando conflito desnecessário. Mas eu quero revidar. Longânimo, ter paciência, suportando uns aos outros com amor. Isso é a identidade que você deve aceitar, que você deve cobrir, que você deve ter junto, moldando todinho a sua personalidade, todo o seu jeito de ser, tudo aquilo que você era antes de ser humilhado, antes de ter sofrido esse bullying, antes de ter chegado ao estado de sofrimento que você se encontra. Joga fora tudo isso, meus irmãos, porque o Senhor Jesus, com esse ato de se entregar, eu quero lembrar para vocês que o Senhor Jesus, ele foi condenado pelo Sinédrio. O Sinédrio era a mais alta autoridade de Israel naquele tempo. Imagina você não passou por isso. Uma pessoa que sofre a rejeição do agrupamento que você faz parte, que você se sente necessidade de se sentir pertencente. De repente, aquele agrupamento de pessoas te rejeita, você não é digno de estar conosco, você não faz mais parte disso. E se não bastasse isso, as pessoas que estavam mais perto do Senhor, que era Pedro, que é o exemplo mais que vem mais à mente agora, que você deve se lembrar, na hora que ele estava sendo conduzido para ser julgado pelo Sinédrio, falaram, esse aqui é um deles que estava junto com esse Jesus. Ele fala, não, ele nega 3 vezes, o Senhor Jesus sabe disso.
Então imagina que o Senhor Jesus se sentiu rejeitado por todos, foi esquecido por quem ele mais amou e com quem ele mais teve intimidade. Ele passou por tudo isso, ele sabia, porque ele chega a falar assim: Pai, se for possível, afaste esse cálice de mim, mas que se cumpra essa perfeita vontade. Essa perfeita vontade era tudo isso que o Senhor passou na cruz por nós. Se o Senhor Jesus passou tudo isso na cruz por nós, se Ele passou por tudo isso, foi para que você tivesse a certeza de que ninguém pode redefinir aquilo que você tem dentro de si, a tua identidade em Cristo Jesus, a identidade que você moldou até agora, revestido de santidade, revestido de amor do Senhor. Meus irmãos, você não pode se entregar. Isso que nós acabamos de ler agora, todo esse texto, é a prova maior de que em Cristo nós podemos ser restaurados. Porque somente por Ele a gente vai entender a exata dimensão do que nós estamos passando, que não é nada perto do que Ele passou. Isso significa que você vai encontrar provações maiores pela frente? Isso só Deus pode dizer, né? Porque a soberania é dele. Mas certamente, se você tem um caminho, você almeja grandes coisas, você vai enfrentar coisas um pouco piores. Mas em Cristo Jesus, nós temos a força que necessitaremos para levar isso adiante. Concluindo, meus irmãos, a cruz de Cristo é o centro da história da redenção humana. E por meio do que nós vimos agora, a expiação do Senhor, é que vai trazer tudo isso, vai fundamentar tudo isso que nós estamos passando. Se alguém tentou enterrar a sua dignidade junto com o caixão de defunto, lembre-se sempre, o único que tem autoridade sobre a sua identidade é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Senhor dos Senhores morreu por você, morreu por mim, e Ele não enterra, Ele levanta. Não é o fim da sua história. A cruz é o começo da sua restauração. Amém, amados? Vamos orar? Senhor Jesus, Tu que conheceste a dor da humilhação, o peso da injustiça, Senhor, toca hoje na alma daquele que carrega feridas emocionais profundas. Restaura a dignidade que foi pisada, Senhor. Cura a identidade que está ferida, Deus. Arranca o peso da vergonha. Derrama o bálsamo da sua graça. Que cada coração, Senhor, que está aqui, presencial ou remotamente, Senhor, que entenda que a cruz que ele está carregando não é símbolo de derrota, mas é símbolo de restauração. O Senhor está restaurando você, meus irmãos. Está te colocando num lugar de honra e de glória. Fique firme, mantenha-se firme, porque quem dá a palavra final não é essa pessoa que te magoa, é o Senhor Jesus, é Deus Pai, aquele que é justo, e pela sua justiça, Ele sabe que nós estamos justificados pelo sacrifício do Senhor Jesus. Por isso, em nome de Jesus, levanta e enfrenta com fé e esperança
que o Senhor Jesus já nos livrou e deu vitória. Amém? Obrigado, meus amados.